da República de Moçambique. Agora vamos ler a reação do Cernic. Temos o documento da reação do Cernic. Eu quero passar a ler agora a reação do Cernic. Quero ler aqui pessoalmente este documento, porque quero chacotear, quero discutir com propriedade. Ai. Para trás ficou a reação da Polícia da República de Moçambique face a este baleamento que houve. Na tarde de ontem, eis que nos chegou na nossa redação este documento do Serviço Nacional de Investigação Criminal reagindo em torno deste assassinato ou este baleamento do Macovo. É o Macovo, né? Do Macovo. Passamos a ler. Investigação sobre as circunstâncias da ocorrência registrada durante a captura do arguido Narciso Sambo em Chinavane. Número 1. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, Cernic, informa que no dia 18 de julho do corrente ano, no posto administrativo de Chinavane, realizou, em coordenação com a Polícia da República de Moçambique, PRM, uma operação visando a captura do cidadão Narciso Castigo Sambo, conhecido por Macovo, ou melhor, alcunha, Macovo. Ai. Aqui o Cernic já assume que quem baleou já assume implicitamente que quem estava naquele trabalho era o IR e Cernic. Para quem dizia que era uma especialidade da PRM, descartamos essa possibilidade. O Serviço Nacional de Investigação Criminal informa que no Porto de Chinavane, em coordenação com a Polícia da República de Moçambique, está-me a dizer que ali era Cernic e o IR. Se o IR estava devidamente vestido, ou melhor, membros da PRM, que ali representados pela UIR, estavam devidamente aprumados, e o Cernic sabemos qual é a indumentária deles. Aqueles cidadãos, se calhar, estavam lá a tentar prender o Narciso. São homens do Cernic. E aquele que baleou também supôs ser homem do Cernic. Porque era uma operação conjunta de PRM e Serviço Nacional de Investigação Criminal. E conseguimos localizar os da PRM e é possível dizer também que temos o homem do Cernic ali. No primeiro parágrafo, saímos do dilema. UIR e PRM, quem atirou é Cernic. Vamos ao segundo parágrafo. Tudo indica isso. O referido cidadão consta da lista de indivíduos procurados pelo Cernic por fortes indícios de envolvimento consubstanciados por abundante prova material da prática de diversos crimes graves, desencadeando-se homicídios, violação de mulheres, roubo agravado com recurso à arma de fogo e execução de mais de 10 casos de raptos na província e cidade de Maputo. Mais de 10 casos de raptos foram executados pelo Mavoco na província e cidade de Maputo. Este homem, segundo o Cernic, violava mulheres. Quando viu que o mundo do rapto não estava a surtir efeito, cometia roubos, assaltos com recurso à arma de fogo. Aqui o Cernic, no segundo ponto, descreve o perfil do malogrado. Descreve o perfil do homem executado. Descreve como é que o Cernic o vê, como é que o Cernic o tem no seu banco de dados. Aqui resume-se em um parágrafo. 3. Cernic sabe através de fontes que o referido cidadão se encontrava foragido na vizinha África Sul desde 2021 e somente estava em Moçambique para praticar raptos. Desde 2021
ex-cidadão estava na África do Sul. Também a família confirma que o jovem tinha mulher aqui em Moçambique. A mulher do nada voltou para casa dos pais, distanciou-se da mulher e foi ter outra relação na vizinha África do Sul e o finado tem 4 filhos. Esta informação bate aqui com o Sernique quando diz que o homem estava refugiado em África do Sul desde 2021, segundo fontes do bairro do Makovo. Ele tem família, mulher e 4 filhos na África do Sul. Ou tinha, assim que é. O Sernique sabe através das suas fontes que o referido cidadão se encontrava refugiado na vizinha África do Sul desde 2021 e somente entrava em Moçambique para praticar raptos. Importa referir a sua vinda no país neste mês de junho tinha como objetivo raptar o filho de um empresário, proprietário de armazém, situado no bairro Zintava, em Maputo. Narciso Sambo estava sob liderança dos também procurados Edson Zacarias de Jesus Vumbi, vulgarmente conhecido por Dudu, e Eugídio Manjate, conhecido por Gito Manjate. Senhoras e senhores, o homem foi baleado naquele dia que ele foi morto. Acabava de chegar em Moçambique, não tinha 2 dias em Moçambique. Chegou no próprio sábado, a polícia já estava com radares posicionados. Senhoras, eu dizia que esse país está controlado. Ontem eu dizia, sempre houve... Nós vimos aquele cidadão que foi raptado, que foi de origem asiática, que outrora houve sequestro na sua família. Ele disse, quando os criminosos ligavam para nós, deixavam ficar algumas exigências e nós ligávamos para a polícia. Em contrapartida, os criminosos nos ligavam e diziam tudo aquilo que nós temos à polícia. Isso faz crer que a polícia, no caso, tenha informantes, ou os criminosos são polícias, ou os criminosos têm informantes na polícia. Numa situação hipotética em que os criminosos, os raptores, tinham informantes na polícia, a pergunta que colocamos e que teria levantado de uma forma superficial ontem, será que as matanças, os assassinatos dos polícias que nós vimos outrora, será que tem algum envolvimento com o mundo dos raptos? Porque não podemos aqui dizer que não houve mudança. Coincidência ou não, matou-se polícias, mataram homem do Sernique, não sabemos com quem, e desde essa época nunca mais se ouviu falar de raptos. Será que esses agentes eram informantes? Tinham alguma relação com esses raptores? São perguntas que a nossa mente nos permite fazer. Porque até então ainda não foram esclarecidas, até então ainda não foram avançadas as causas que levaram à morte daqueles agentes. Enquanto os dados competentes não nos trouxerem dados, não nos trouxerem respostas, sempre que houver uma possibilidade analítica, uma versão possível de chacoatear, vamos tentar chacoatear para perceber ao certo o que é que levou à morte daqueles irmãos que geraram a bandeira, que morreram no ano passado, meses depois, dias depois da tomada de posse ou da constituição do novo governo. Ok. Senhoras e senhores, continuando com a leitura deste documento, ou melhor, continuamos a chacotear porque nós estamos a ler. O Serviço Nacional de Investigação Criminal sabe, através das suas fontes, que o referido cidadão encontrava na África do Sul desde 2011, somente encontrava-se em Moçambique para praticar raptos. Aquela narrativa da Polícia da República de Moçambique ou do Sernique, onde, vezes sem contas, apontamos dedo, repudiamos, minimizamos o dizer do Sernique, hoje parece que faz sentido.
Cernic, em vários casos de rapto, sempre reteve, sempre deteve, sempre encontrou motorista, guarda, salvo as situações em que houve tiroteio com os raptores no momento da execução. E quando questionado com a imprensa, sempre dizia: os mandantes não estão em Moçambique. Os mandantes não estão em Moçambique. E nós sempre pressionávamos: afinal, quem são? Digam-nos os nomes, os rostos. Quem são esses mandantes? Hoje, o Cernic já traz nomes. Hoje, o Cernic em viva voz, batendo a mão no peito, permita usar esse termo, diz sem medo, com convicção, com garra, com certeza, quem são os mandantes que estão na vizinha África do Sul. O povo dizia: cadê os barões? Aqui está o Cernic a dizer quem são os barões. A sua vinda no país neste mês de junho tinha como objetivo raptar o filho do empresário. Eu dizia que esse país está controlado. Esse país está controlado. Como é que o Cernic soube? Teve esta informação. Esse país está controlado. Será que houve traição nessa quadrilha? Será que houve fuga de informação no seio dessa quadrilha? A pergunta é: se é que houve fuga de informação no seio dessa quadrilha, por que só agora é que aparece fuga de informação e antigamente não havia fuga de informação? Será que o Cernic sempre sabia, soube quando esse cidadão vinha? Porque aqui diz, vinha a Moçambique para cometer raptos. Será que pela primeira vez quando veio, sabemos que ia Zintava? Zintava, empresário de armazém. O Cernic não deu tempo de cidadão aproximar. Não deu tempo de cidadão chegar aos armazéns de Zintava. Zintava, produção, Zintava, onde que fica Zintava? Zintava, é Maracuene? É Maracuene, né? Ok, Zintava em Maracuene, depois de onde? Deixa-me aqui puxar, o nome não me é estranho, Zintava, ok, Zimpeto, Albert Jafar, ok, Albert Jafar. Então, o homem sairia de Chinavani para Albert Jafar, Maracuene. Se esquecer que em Maracuene mataram a comandante de Maracuene. Não esqueçamos disso. Enquanto não disserem quem matou, sempre nos vamos lembrar. Mataram o comandante da polícia de Maracuene. Será que também está associado com isto? Maracuene, o Idil é o cidade. Mas ok, só são dados. Continuamos assim que é a ler, a chacotear o documento ainda no terceiro parágrafo. A sua vinda ao país neste mês de junho tinha como objetivo raptar o filho do empresário proprietário de armazém situados no Zintava. Zintava, em Maputo. Narciso Sambro atuava sob liderança dos procurados. Narciso Samba era um peixe miúdo diante de Edson Zacarias Vumbi. Vumbi é o homem que mataram a mãe num salão aqui em Maputo. Descarregaram a K-47 no salão em Maputo. Vulgarmente conhecido por Dudu. O Cernic aqui traz nomes dos atuais barões que estão na vizinha África Sul a comandar o rapto. Vumbi, Manjate. Temos dois Manjates aqui. Egídio
Manjate, conhecido por Gito Manjate, perdão. 2 cidadãos moçambicanos, um da família Vumbi e o outro da família Manjate, são apontados como chefes do Sambo. Será que com a morte do Sambo, a estrutura criminal, a estrutura dos raptos está abalada? Será que, conforme perguntava ontem, havia uma mensagem clara, direcionada ao Vumbi, ao Manjate? Será que com essa informação que o Cernic traz, a PRM trouxe a sua versão dos factos e o Cernic vem aqui de colocar sal, tomate, pimentos, ingredientes no cenário que vimos em Chinavane? Será que com essa mensagem você está a dizer a eles, senhores, qualquer movimento vosso, nós sabemos? Será que o Cernic está transmitindo uma mensagem que o que aconteceu com o Sambo vos aguarda, mas vale ficar aí mesmo? Porque temos informações privilegiadas. Será que aquela matança foi propositada, aquele baleamento foi propositado naquela proporção, naquele ambiente, para atingir um público-alvo? São questões que não se negam a calar. Número 4. Com efeito, a operação foi desencadeada em cumprimento de vários mandados judiciais de captura emitidos no âmbito do processo crime em que é arguido a CQA. Repito, a operação foi desencadeada em cumprimento de vários mandatos judiciais de captura emitidos no âmbito do processo crime em que é arguido. Estamos a falar do finado. No decurso da operação, aqui o Cernic quer esclarecer o que aconteceu. No decurso da operação, produção, a seguir prepara uma IPGR. No decurso da operação, resultou na morte do arguido, pelo que o Cernic lamenta o sucedido e endereça sentidas condolências à família enlutada. O Cernic, diferente da PRM, optou em excluir-se, optou em ausentar-se. Olhem só, senhoras e senhores. A PRM dizia que ia fazer um trabalho para apurar as circunstâncias, porque há indícios de ter havido alguns atropelos da lei. Indícios, dizia a PRM. Quem investiga é o Cernic. E pelas imagens, o excesso não foi feito por um membro da PRM, mas sim por um membro do Cernic. Vamos ver como o Cernic reage, faça o seu membro, faça as imagens. O que diz aqui? Se tenta explicar, tenta justificar, tenta dar esperança, ou tenta dizer, já vos informamos. Leio mais uma vez. A operação foi desencadeada em cumprimento de vários mandados judiciais de captura emitidos no âmbito dos processos crimes em que é arguido. Estão a justificar o porquê daquela operação. Era um homem perigoso e armado. Logo, os homens que tinham que ir para ali são homens armados. E é sabido que rapto não é cometido por uma única pessoa. Há motorista, há 3 mais 3, 2, a tentar encarregar a pessoa. Então, se cagar, pensava-se que aquele irmão, aquele cidadão que morreu, que foi assassinado, podia estar acompanhado de seus comparsas. E todos armados. Mas
São poucos os casos de raptos em que os criminosos usam pistola. Boa parte tem a K-47 e se calhar um é que tem pistola. Então descartamos um bocadinho a possibilidade porque acreditamos que o Cernic entrou, detectou, viu que o homem estava ali e tentou grampar a ele, que por mais que tivesse arma, não pudesse tirar. E percebeu-se que ninguém tinha uma K-47 naquele lugar. Ok, continuamos a leitura. Queria chegar ao mais alto com esta intervenção, mas deixemos de lado porque a edição ainda é curta, temos muito para chacotear. Vamos avançar. No decurso da operação, resultou na morte do arguido, pelo que o Cernic lamenta o cedido e endereça sentidas condolências. Cernic diz: quando estavam a tentar prender, deter aquele irmão, resultou na morte. Não diz como, não detalha, não especifica. Não quis ser aqui burocrático, não. Queríamos prender e nessa tentativa de prender, ele morreu. Tão simples quanto isso. Se houve excesso, não houve, esse é um outro debate. Estamos aqui a dizer a vocês moçambicanos que estávamos para deter aquele cidadão. Estavam para levar para recolher aquele bandido. Estavam para carregar aquele criminoso, aquele sequestrador, aquele homicida. E nessa tentativa resultou nisto. Nessa tentativa resultou nisso. Morreu. Ponto final. Meias palavras bastam. Ponto final. Aqui o Cernic é curto, direto e breve. Tentamos prender aquele cidadão, resistiu e resultou na morte dele. Tentamos carregar aquele bandido, resistiu e resultou na morte dele. Ponto final. Porém, por somos humanos, endereçamos nossas sentidas condolências à família dele. Já que a mãe está inconsolável, está a chorar, os vizinhos estão lá em casa dele, estão lá, vão comer um bocadinho, dependendo, vão tomar chá, vão peixe ali, feijão, dependendo, né? Estamos a tentar aqui descortinar o Cernic. Na sequência da ocorrência, foi desencadeado o processo crime número, com vista ao esclarecimento das circunstâncias da ocorrência e ao apuramento da responsabilidade criminal. No número 5, Cernic põe o pé no acelerador. Sai de uma mensagem, de um parágrafo curto, de um parágrafo informativo direto, passa para informar os moçambicanos que aqui não há filhos enteados. Se estava a trabalhar, excedeu-se, emocionou-se, matou e quer denigrar nossa imagem. Mentira! Vamos te responsabilizar. Vamos te investigar. Na sequência da ocorrência, foi desencadeado um processo crime. Aí está o número, com vista ao esclarecimento das circunstâncias da ocorrência e apuramento da responsabilidade criminal. Vamos ao número 6, termos GC. O Cernic reafirma seu cumprimento com a prevenção e combate à criminalidade, pautando a sua atuação pela observância da Constituição da República, com primazia ao respeito dos direitos fundamentais dos cidadãos. 7. Por último, o Cernic apela, igualmente, à contínua colaboração da população na denúncia e partilha de informações relevantes para a investigação criminal. Voltando ao parágrafo número 5, para sustentar o número 4, que eu dizia que foi curto, direto, não quis entrar em detalhes, Cernic diz aos moçambicanos, não diz que há indício, não há indício, mas diz, na sequência da ocorrência, faça o que aconteceu, faça aquele teu trabalho, vimos que houve morte, porque uma morte não pode passar impune, independente das circunstâncias.
desencadeamos o processo de crime número com vista ao esclarecimento das circunstâncias da ocorrência e apuramento da responsabilidade criminal. C'est fini. Ponto final. Ponto final. Terminamos assim. Terminamos assim. Senhoras e senhores, lembrem-se bem, continuo com a tela cheia desse documento, lembrem-se bem do número do processo. Número do processo 1903. 1903, travessão 10, travessão D barra 2026. Senhoras e senhores, 1903 10 de 2026 é o número do processo. A pergunta é: quem vai lavrar esse processo? A pergunta é: como moçambicano, o processo tem pés para andar? A pergunta é: como moçambicano, pela experiência, pela vivência, o que acham que vai acontecer? Vamos aí, neste momento, produção, a imagem, peço imagens do Ministério Público. Quero